Glória a Deus, graça e paz, amém, irmãos? Amém, irmãos? Aleluia. Bom que você está aqui, que você veio nessa noite. Tenho certeza que o Senhor tem algo muito especial para ministrar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 1. 2 Crônicas, capítulo de número 1, nós vamos estar lendo a partir do verso de número 1 também. Certeza que o Senhor irá falar grandiosamente ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo, amém, querido? Louvado seja Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 1, verso de número 1, quem achou, diga amém. Aleluia, diz assim a palavra do Senhor: E Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele, e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todos de Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e chefes de família. Depois, o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Quiriate-Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera estava em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. E ali Salomão e a assembleia consultaram ao Senhor. E Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. E naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça-me o que quiser e eu darei a você. E Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: Já que é este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou de Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém, e reinou sobre Israel. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Que o Senhor, meu Deus, mais uma noite ministre ao nosso coração. Que o Senhor, Pai amado, mais uma noite possa falar conosco, nos direcionar, meu Deus. Que os nossos ouvidos possam estar prontos para ouvir, Pai amado, aquilo que o teu Espírito tem para ministrar em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Uma passagem, acredito que, pode se assentar, você que está de pé, claro, né? É uma passagem bastante conhecida de todos nós, né? Eu acredito que todo mundo aqui conhece o rei Salomão, né? Todo mundo aqui sabe que ele foi o rei mais sábio também que Israel já teve, né? Todos se impressionam bastante quando leem essa história e veem que Salomão, quando ele pôde pedir o que ele quisesse, ele pediu sabedoria, né? E a gente brinca que a sabedoria de Salomão, né, ela era igual, né, não igual de igual modo, né, mas era uma sabedoria parecida com a sabedoria de Deus mesmo, né, que para a mente humana não faz muito sentido. Não é verdade? Eu sempre entendo isso quando ele está diante das duas mulheres, né, com um filho, e uma dizendo: não, esse é meu filho, a outra dizendo: não, é meu, né? E aí a sabedoria do homem, né? Vamos partir a criança no meio e dar metade para cada um, né? Na nossa cabeça isso é loucura, né? Mas é exatamente assim a sabedoria que Deus deu para Salomão. É uma sabedoria que para a mente humana talvez ela é ofensiva, né? A gente não consegue compreender direito. Meu Deus, como que ele teve coragem de mandar cortar a criança no meio e chamar isso de sabedoria, né? A sabedoria de Deus também ocorre da mesma maneira. Nossa mente se ofende, mas Deus sabe exatamente o que está fazendo. Amém, querido? Louvado seja Deus. E hoje eu quero ministrar ao nosso coração sobre qual tem sido a sua
prioridade. Vemos aqui que Salomão, diante de algo tão poderoso, né? Eu entendo que isso foi algo poderoso que Deus fez na vida dele. Eu imagino Deus chegando diante de nós e dizendo assim: olha, pede o que você quiser, que eu vou te dar. Né? O que você pediria para Deus, irmão? Qual que seria a sua prioridade? Porque aquilo que você pediria é algo que você prioriza muito. É ou não é verdade? Tanto que quando eu perguntei, se Deus chegasse na tua frente agora e dissesse: pede-me o que quiser que eu vou te dar, qualquer coisa, a primeira coisa que vem na sua mente é algo que você no momento tem priorizado, talvez pela necessidade, né? Talvez pelo apego, ou sabe-se lá as suas razões, mas essa é a pergunta que fica: qual tem sido a sua prioridade? O que você tem escolhido, né? Diante da pessoa de Deus, o que você escolheria se Ele te fizesse então esta pergunta? Salomão, diante de qualquer coisa que ele podia escolher, como nós já lemos, né? Ele pede sabedoria e conhecimento para que ele pudesse governar sobre Israel. Amém? Ou seja, ele vira para Deus e diz: Senhor, o Senhor foi muito benevolente para com meu pai, o Senhor cumpriu a tua promessa me estabelecendo como rei, agora me dê sabedoria e conhecimento para que eu possa governar sobre o teu povo. Amém? Ou seja, Salomão, ele colocou como uma prioridade aquilo que Deus tinha como prioridade. O quê? Um rei, né, que governaria com sabedoria, com justiça, com conhecimento o povo dele. Então Salomão, diante de todas as coisas que ele poderia pedir, ele pede sabedoria. Por isso mesmo escreve em Provérbios 16:16, que é melhor obter a sabedoria do que o ouro. É melhor obter entendimento do que a prata. Provérbios 8:11, ele também vai dizer, mesmo Salomão, ele diz: a sabedoria é mais preciosa do que os rubis, e nada do que vocês possam desejar se comparam a ela. Eclesiastes 7:12, também escrito pelo nosso Salomão, ele diz: a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Amém? Ou seja, Salomão sabia exatamente o que pedir para Deus e aquilo que ele deveria priorizar naquele momento de vida dele. Hoje pela manhã eu acordei para fazer o meu devocional às 5:30, e meu aniversário eu falei: eu vou pedir um negócio para Deus. Vou pedir um presente para Deus. Todo ano eu faço isso, eu peço um presente para Deus, nem sempre Ele me dá, mas esse ano foi diferente. Eu acordei 5:30, meio turvo assim, meio tonto, acordei meio mais cansado que o normal, falei: misericórdia, falei: mas eu vou seguir em frente assim mesmo, vou voltar para a cama não. Fui, dobrei meus joelhos, comecei a conversar com o Senhor até chegar nessa parte. Falei: Senhor, hoje é meu aniversário, não é novidade para o Senhor, mas eu quero te pedir uma coisa. E diante de todas as coisas que eu poderia pedir para Deus, o que eu pedi para Deus nessa manhã foi: Senhor, faz-me santo. Esse é o presente que o Senhor pode me dar. Faz-me santo. Faz-me um homem segundo o seu coração, que caminhe em santidade, em verdade, em justiça, em retidão. Faz-me santo. E aí, a presença do Espírito Santo me envolveu ali por um momento, porque, na verdade, nem eu, particularmente, estava com isso em mente. Não, amanhã eu vou acordar e pedir santidade para Deus. Não, foi algo que eu acredito que bradou do meu espírito mesmo, sabe? E aí o Espírito Santo me envolveu, eu senti, aquilo que nós entendemos como manifestação do Espírito, e eu fui taxativo. Eu falei: Senhor, se o Senhor puder me dar um presente hoje, é santificação, é o Senhor me fazer alguém santo. Por quê, irmão? Porque eu entendo que, embora eu, Felipe, ao longo da vida e das adversidades e de tudo que acontece, ao nosso redor, terrenamente falando, eu tenho algumas prioridades. Eu acho que nada nessa vida se compara a buscar em primeiro lugar aquilo que é do alto. Amém, irmão? A buscar aquilo que primeiro é o reino de Deus. Aleluia! Então eu poderia, assim como Salomão também teve essa oportunidade, talvez dizer: Senhor,
enriquece a minha vida. Senhor, prospera o nosso ministério, traz pessoas, né? Faz a igreja crescer. São tantos os pedidos que eu poderia ter feito para Deus, para que Ele me desse de presente, mas eu entendi que o Senhor é aquele que opera o querer e também o realizar, né? Então, da minha alma, eu pedi ao Senhor: Senhor, faz-me santo. É isso que eu quero de presente, a tua santidade habitando em mim. Para quê, pastor? Para que eu possa então ser um homem segundo o seu coração. Porque se eu for um homem segundo o coração de Deus, eu vou conseguir fazer todas as coisas à maneira de Deus e não à minha maneira. Amém? Então a minha família será para a glória de Deus, meus filhos serão para a glória de Deus, meu casamento será para a glória de Deus, a igreja será para a glória de Deus, e eu vou conseguir conduzir o rebanho que Deus tem nos confiado, tanto a mim quanto ao pastor Ademir, com temor. Por quê? Porque a santidade dele habita em mim. Amém, irmão? Você está conseguindo entender? Ou seja, eu quero devolver a pergunta para você. Se você pudesse pedir para Deus alguma coisa, o que você pediria? Nós precisamos estar atentos e prestar muita atenção naquilo que nós temos colocado como prioridade na nossa vida. Esse versículo é um clássico, todo mundo já sabe de cor. Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É o que a gente viu claramente acontecendo aqui com Salomão. Sim ou não? Ele buscou aquilo que era do interesse do eterno. Ele buscou aquilo que somente Deus poderia conceder para ele. Pastor, como assim? Olha, irmão, o conhecimento, todos nós podemos adquiri-los. Tudo bem aqui, tá? Aqui eu tenho, obrigado. Todos nós podemos adquirir o conhecimento, sim ou não? Você estuda, você se torna alguém inteligente, você obtém conhecimento. Você paga um curso, você obtém o conhecimento. Então o conhecimento, embora Salomão também pediu o conhecimento da parte de Deus, né, todos nós podemos adquiri-lo. É uma questão de esforço, sim ou não? É uma questão da gente deixar um pouquinho a preguiça de lado e estudar e aprofundar sobre determinado assunto. O conhecimento nós conseguimos sim, então, adquiri-lo. Mas a sabedoria, irmão, isso eu entendo, você pode pensar diferente, mas lendo as Escrituras eu entendo que a sabedoria, ela vem apenas da parte de Deus. Amém? Até porque o princípio, ou seja, o início para que nós possamos, né, ter sabedoria, o princípio dela é o temor do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios também que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém, irmão? Então a sabedoria, ela vem do alto. E assim como Jesus, ele fez a promessa de Mateus 6,33, se nós buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos seriam acrescentadas. Nós vemos isso claramente se realizando na vida de Salomão. Visto que você não me pediu a morte dos seus inimigos, visto que você não me pediu riqueza, você não me pediu honra, você não pediu, né, longevidade de vida, eu vou te dar o que você pediu, ou seja, sabedoria e conhecimento para conduzir o povo, mas eu vou te acrescentar todas as demais coisas de uma forma tal que ninguém antes de você teve e ninguém depois de você terá. Amém, irmão? Você está conseguindo entender o quão, e aí eu preciso que você me entenda para que você não tente fazer com Deus uma moeda de troca, né? Então, pastor, a partir de hoje eu vou buscar o reino de Deus para que Ele me acrescente, né? Irmão, se a gente pensar assim, a gente está muito desviado. É ou não é verdade? A gente vai querer negociar com Deus, né? Não, primeiro eu vou buscar o reino de Deus, porque aí o pastor falou que Deus vai me acrescentar as coisas, como se Deus fosse obrigado, né? Não é assim. Mas quando nós, e eu entendo dessa forma, quando nós buscamos primeiro lugar, o reino de Deus, com todo o nosso coração, de verdade, entregue a isso, o Senhor sim, Ele nos acrescenta
a demais coisas. Amém, irmão? Ele nunca deixa com que o pão falte à nossa mesa, né? Ele nunca deixa com que a gente não tenha o que vestir, né? Ele realiza desejos do nosso coração, claro, aquilo que também se alinha com a vontade dele, porque primeiro nós estamos buscando aquilo que só Deus pode trazer. Uma dessas coisas, sabedoria. E quando nós buscamos em Deus o que só Ele pode nos trazer, irmão, nós começamos a caminhar numa medida diferente. Existem algumas coisas que o Senhor, Ele nos dá, amém? E o mundo também pode nos oferecer, mas a diferença é que aquilo que o Senhor nos dá é eterno e aquilo que o mundo nos oferece é passageiro, como por exemplo, a paz. Amém, irmão? A paz no mundo, ela é relativa. Sim ou não? Nós estamos em paz hoje? Amém? Hoje nós estamos em paz. Amanhã pode ser que a gente já não esteja mais em paz, porque o Brasil entra numa guerra, né? Ou estoura por muitos aí a tão sonhada Terceira Guerra Mundial, né? E o mundo vira um mundo onde vai produzir para nós temor, medo, né? Desesperança, alarde, né? Mas o Senhor também, Ele nos prometeu por meio de Cristo a sua paz. Lá em João, capítulo número 14, verso de número 27, o Senhor diz assim: deixo a paz a vocês. Mas veja, aqui o Senhor não está falando de uma paz do mundo. Ele diz: a minha paz eu dou a vocês. Eu não dou como o mundo a dar. Não se perturbe o seu coração e não tenha medo. Amém? Por isso, a importância de buscar em primeiro lugar aquilo que é do alto. Amém, irmão? Pastor, eu preciso de paz. Eu preciso que as guerras na minha vida, elas cessem. Irmão, guerra na sua vida pode ser que nunca vai cessar. Mas se você buscar a paz que Cristo pode dar, você estará em paz mesmo em meio às guerras. Amém? Você está conseguindo entender? Porque a paz que Ele dá é diferente daquilo que o mundo dá. Porque o mundo oferece paz quando está tudo tranquilo. O mundo oferece paz quando não existe nenhum tipo de calamidade aparente. Agora, o Senhor não. Ele nos dá a paz dele, que independente da situação que está acontecendo, nós estamos em paz. Aleluia. Glória a Deus. Por isso nós precisamos buscar urgentemente, verdadeiramente, em primeiro lugar, aquilo que só o Senhor pode nos trazer. Filipenses capítulo número 4, versos de número 6 e 7, vai nos dizer assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Aqui o Senhor está nos instruindo, né? Mediante aqui a palavra de Paulo à igreja de Filipe. Ele está dizendo: olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Difícil, né, irmão? Difícil cumprir isso aqui, não andar ansioso por nada, nada mesmo, zero assim, né? É muito difícil cumprir isso aqui. E por que é difícil para nós? Porque muitas das vezes, e aí eu falei um pouquinho disso no domingo, né? Nós não deixamos Deus participar da nossa vida ativamente. Né? Nós não reconhecemos quem de fato é Deus na nossa vida. É ou não é verdade? Hoje de manhã, né? Levei a Vitória na médica para fazer exame de rotina de gravidez e tudo mais, e aí depois, no finalzinho, elas conversaram a respeito de umas vacinas que teve que tomar, e a Vitória veio falando assim: mas eu estava lendo que não sei o que essa vacina tem o risco da criança nascer prematura e não sei o que, né? E aí falei com ela, falei assim: tá, tudo bem, né? Mas a gente não vai rolar, né? Se com os outros acontece, com a gente não acontece. Se você tiver que tomar para o teu bem, para o bem da criança, uma coisa você pode ter certeza: o Senhor vai cuidar de nós. Eu ainda falei para ela assim: eu não entendo, né, o que vocês pensam ou acham que é o Deus de vocês. Eu realmente não entendo. Aonde nós ouvimos uma notícia, e eu estou dando um exemplo nosso, porque eu gosto de falar de nós, né, para não falar dos outros. Mas
aonde nós às vezes lemos uma notícia e o nosso coração se perturba. E aí a pergunta que eu faço é: onde está nosso Deus? Aonde Deus está no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida? Quando uma notícia tem a capacidade de nos abalar e a gente meio que coloca na nossa cabeça que porque aconteceu com os outros, acontecerá também com a gente. Ué, espera. Se eu for levar por essa linha de raciocínio, então eu estou dizendo que as promessas que o Senhor fez para nós a respeito de nos guardar, de nos proteger e de nos livrar do mal é balela. É isso que eu entendo. Pastor, então não acontecem coisas ruins na sua vida? Diversas. Mas em tudo Deus tem um propósito. Agora, não adianta eu ficar desesperado, ansioso por alguma coisa, porque isso não vai mudar nada. Eu preciso confiar naquilo que o Senhor me falou. Eu preciso me apoiar naquilo que somente Ele pode me dar. O que é, pastor? A paz que excede todo o entendimento. Vamos falar de um negócio aqui que a maioria participou, se não todos. A vacina do Covid. É ou não é? E aí a gente ouvia um monte de coisas sobre os efeitos colaterais, e que quem tomasse a vacina ia morrer. E olha todo mundo aí, gente. É ou não é verdade? Alguns de fato sofreram efeitos colaterais, tiveram complicações, enfim. Eu não vou entrar nessa discussão se foi por causa da vacina ou se foi por causa de alguma comorbidade, enfim, esse não é o foco. A questão é, eu não posso me basear naquilo que os outros estão falando, eu preciso me assegurar em Deus. Amém, irmão? Eu preciso confiar no Senhor. É legal ouvir notícia, é legal ler a respeito das coisas, mas não é para nós, cristãos, normal nós perturbarmos o nosso coração diante das circunstâncias. Amém, irmão? Para quem estava aqui no testemunho da irmã daí, foi algo tremendo. Ela em momento algum perturbou o seu coração, ou desfaleceu a sua fé diante de uma notícia que talvez se eu recebesse, eu ia ficar doido. Talvez se você recebesse, você ia ficar doido. Então para que é importante o testemunho, como a irmã Daí deu aqui? Para edificar a nossa fé, para mostrar que vale a pena verdadeiramente confiar em Deus. Amém, irmão? Fazer assim, a irmã Daí cumpriu justamente o que está escrito aqui em Filipenses capítulo número 4. Pela oração, por súplica, com ação de graças, a gente deve levar as nossas preocupações ou pedidos a Deus. Amém, irmão? Para que a paz que excede todo o entendimento guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Amém, irmão? Por isso que eu estou sendo enfático nessa noite, repetindo muito isso, mas é para ficar gravado no teu coração. Por isso que nós precisamos buscar as coisas em primeiro lugar que apenas Deus pode nos dar. Amém? Glória a Deus. Quando Salomão ele fala a respeito e ele faz uma comparação entre a sabedoria e o dinheiro, em Eclesiastes 7,12, é algo interessantíssimo. Porque ele fala que a sabedoria ela oferece proteção assim como faz o dinheiro. Amém? Agora, qual que é a diferença? É que a sabedoria preserva a vida, o dinheiro não. É ou não é? A sabedoria ela vai fazer com que você tenha a sua vida preservada por ela. Agora o dinheiro nem sempre. Pastor, mas ter dinheiro, ter muito dinheiro pode me trazer proteção, pode me trazer segurança. Eu consigo morar num local melhor, eu consigo murar minha casa igual as muralhas da China e eu vou estar protegido. Irmão, a verdade é que a palavra de Deus responde tudo. Que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? E o salmista Davi está dizendo, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se o Senhor não guardar a nossa vida, se o Senhor não guardar a nossa casa, não é um muro da muralha da China que vai resolver alguma coisa. Aonde está a nossa confiança, ou como nós começamos a ministração dessa noite, já estamos caminhando para o final. Aonde está a sua
prioridade. Né? Porque às vezes a gente não tem nem tempo, entre aspas, né? A gente não tem nem tempo para buscar Deus, porque nós precisamos trabalhar e trabalhar e trabalhar para que a gente consiga então ter uma certa estabilidade, uma certa segurança, né? E até um empresário fala muito a respeito disso, né? E no ramo empresarial eu admiro muito ele, que é o Flávio Augusto, né? E o Flávio Augusto, ele tem uma frase que é praticamente ali o slogan dele, né? Que é: estabilidade não existe. Ele fala muito isso. Estabilidade não existe. E é uma verdade, né? A estabilidade não existe. Às vezes a gente está com a nossa economia tudo tranquilo, aí dá uma quebra na bolsa lá do Japão, que não tem nada a ver com a gente, mas desanda tudo. É ou não é? Agora, quem lembra da quebra da bolsa de Nova York, sabe o que eu estou falando a respeito disso. Todo mundo viu o seu dinheiro indo para o ralo. A maioria de nós, né, talvez recebe os nossos honorários nos bancos, tudo digital, né? Do nada dá uma pane cibernética ou acontece alguma coisa no governo, some os nossos reais do banco, e aí? Como que a gente vai fazer? É ou não é verdade? Ou seja, se Deus não nos guardar, não nos proteger, não for conosco, e nós não nos apoiarmos nele, irmão, a verdade é que nós estamos vulneráveis o tempo todo. Muita gente com dinheiro quer um completo estúpido. Uma hora vai para o buraco, não tem como. Assim como também você conhece, que por amor ao dinheiro entregou sua vida. Foi ser assaltado, reagiu, né? E foi embora. Agora, a sabedoria, ela preserva a vida, porque ela vai nos ensinar a dar valor naquilo que de fato tem valor. Antes de eu reagir porque eu vou perder algum dinheiro ou algum bem, a sabedoria vai me falar: olha, lembra que você tem família te esperando. Reage não, cara, deixa levar, isso aí você conquista de novo, né? A sabedoria vai me lembrar assim: olha, mais preciosa é a sua vida do que o bem que está indo embora, rapaz, deixa ir embora, né? Deixa ir embora. Esses dias aconteceu um negócio interessantíssimo. O pastor Felipe estava meio ruim da cabeça, né? Realmente, sabe, vocês já passou por um dia que seus pensamentos estão muito barulhentos? Estava alto, né? E aí à tarde eu fui comprar um café da tarde, a Isabela estava até lá, né? Pareceu o Apocalipse. Eu fui chegar ali no supermercado das Nações e a cabeça estava muito agitada, e eu pensando num monte de coisa e muito barulhento. E aí eu fui estacionar o carro, cheguei o carro para frente demais e bati numa gradinha que tem ali, né, do supermercado. Aí uma mulher que estava dentro do supermercado, ela já saiu lá fora. Meu Deus, que barulhão, tá tudo bem. O carro só arranhou embaixo, tudo bem, né? Graças a Deus. O senhor que estava do meu lado, ele já fez assim para eu chegar o carro para trás. Cheguei o carro para trás, tal. Aí ele olhou: nossa, aqui, né? Coisou aqui na placa e tal. E aí, na mesma hora, eu acalmei minha mente, respirei fundo, virei para ele e falei assim: tá tudo bem, é só um veículo. É isso aí, a placa a gente desentorta. Aqui onde arranhou a gente arruma, tá? Tá tudo bem. Ele: não, mas por que você tem que levar em tal lugar? Eu falei: não, calma, tá tudo bem. Entrei, brinquei com a Isabela ainda, falei: isso aqui foi para preparar o coração de vocês para o arrebatamento, né? Se não tiver pronto, agora ficou. Entrei, fui lá, comprei meu pão, comprei o que precisava, saí, cheguei em casa e contei para a Vitória com a maior naturalidade. Falei: nossa, acredito que eu encostei. Marido é assim, né? Quando falar que ele não vaiou demais, ele fala que encostou quando ele bateu mesmo, né? Nossa, acredito que eu encostei o carro na grade. Nossa Deus, e o carro? Falei: tô bem, obrigado, né? Graças a Deus, tô bem, aleluia. E o carro também, tá tudo bem. Pastor, então você não valoriza aquilo que Deus te deu? Claro que eu valorizo, mas eu entendi aquilo que o Senhor também falou a respeito disso. A vida é mais importante que a roupa. O corpo é mais importante que a comida. Eu estar bem é mais importante do que um veículo amassado ou alguma coisa que pode acontecer. E quem traz isso para nós, pastor, para a gente caminhar para o final? A sabedoria que vem do alto,
quando nós buscamos Deus em primeiro lugar e aquilo que Ele pode nos dar. Outra coisa que o Senhor pode nos conceder todos os dias da nossa vida e que é pleno. João capítulo de número 15, verso de número 11, diz assim: tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Está vendo como que a Bíblia ela nos direciona para tudo? Né? E hoje, eu sei que é uma ministração ali que nós lemos o texto de Crônicas só para ter uma base e passeamos pela Bíblia. Não fiquei voltando muito no texto de Crônicas, porque eu acho que você já entendeu o sentido da mensagem, né? Mas aqui o Senhor está nos oferecendo duas coisas. Primeiro, a alegria dele que permanece em nós e uma felicidade que é completa. Pastor, o que é uma felicidade completa? Eu estou feliz, não por aquilo que eu tenho, né? Não por aquilo que eu ainda vou conquistar, né? Mas eu estou feliz porque o Senhor me faz assim, porque o Senhor me capacita com essa felicidade diária, irmão. Amém? A alegria dele precisa permanecer em nós. Por isso, e eu vejo isso muito na vida dos apóstolos, cara. Muito. Extraordinariamente, os caras apanhavam e saíam rindo. Alegres, felizes por terem sido dignos de apanharem por causa do nome de Jesus. Sabe o que é isso? João capítulo de número 15, verso de número 11, se cumprindo na vida deles. A alegria do Senhor permanecendo neles de uma felicidade completa. Agora, quem aqui sairia rindo e feliz depois de ter levado uma surra? Fala sério. É ou não é verdade? A gente precisa pensar nessas coisas, irmão, para que a gente redefina ou olhe para dentro de nós, assim como eu fiz nessa manhã, né? E se pergunte: o que é que eu estou priorizando? O que é que eu tenho buscado em Deus? As coisas do alto ou as coisas da terra? Pastor, mas nós precisamos das coisas da terra. Não me interprete errado, eu não sou contra nada disso. Muito pelo contrário, espero que você tenha uma boa vida em terra. De verdade, eu desejo isso para todo mundo. Não sou contra nada dessas coisas. Agora, a questão é: nosso coração está mais inclinado para as coisas da terra ou para as coisas do alto? Quando nós dobramos o nosso joelho, nós pedimos mais aquilo que o Senhor pode nos conceder de virtude dele, ou nós pedimos mais regalias terrenas? Esse é o ponto, né? Porque às vezes nós oramos ou intercedemos tanto por alguma coisa, que se talvez nós orássemos, intercedêssemos, rogássemos a Deus para que Ele nos desse sabedoria, a gente já tinha resolvido o problema. Só que a gente quer que Deus milagrosamente resolva o nosso problema, seja ele qual for, né? O mais comum é problema com filho, é problema conjugal, é problema financeiro. Esses são os mais comuns dentro de uma igreja. Então, Deus abençoa o meu casamento, meu Deus, olha o jeito que tá ruim demais, né? Faz um milagre. Irmão, já experimentou buscar aquilo que é dele primeiro? Senhor, hoje eu não vou pedir para o meu casamento, não, vou pedir para mim, me enche com a tua sabedoria, que a tua alegria permaneça em mim, que a minha felicidade seja completa e não dependa do meu casamento. Olha que legal. Não dependa do meu serviço, não dependa dos meus amigos, não dependa do meu cônjuge, que minha felicidade seja completa, porque ela depende do Senhor. Imaginou, irmão? Você conseguir permanecer feliz em toda situação, porque agora a sua felicidade não está condicionada a coisas ou pessoas, mas está condicionada à pessoa de Deus? Seria bom ou não? Pastor, é possível? Claro. É muito possível, quando nós buscamos em primeiro lugar aquilo que é eterno. Amém, irmão? Quando nós buscamos em primeiro lugar as coisas do alto. Pastor, o texto que nós lemos de João 15:11 está dizendo: tenho-vos dito essas palavras. Que palavras? E nós não leu, né? Para a gente acabar. Que palavra? Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que o Senhor estava falando sobre obediência à palavra dele. Pode ler.
Chega em casa, lê todo o capítulo número 15, que é extraordinário, né? Mas o Senhor estava falando a respeito de obedecer às palavras dele. E aí, ele chega nesse versículo onde ele diz: eu tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa felicidade seja completa. Amém, irmão? Você quer a paz que excede todo o entendimento? Obedece a palavra. Segue o que está escrito nesse livro. Amém, irmão? Eu sei que tem dia que a gente fica meio abalado, meio perturbado, mas lembre-se daquilo que o Senhor já falou e recorra a isso. Obedece a palavra. Quer ser feliz em toda circunstância? Que a alegria do Senhor permaneça em você? Obedeça a palavra. Leia a palavra, entenda a palavra, saiba aquilo que ela fala. Assim, nós teremos aquilo que o Senhor, na sua soberania e na sua grandeza, pode nos conceder. Algumas coisas semelhantes ao que o mundo nos oferece, mas superior a tudo que o mundo nos oferece. Amém? Semelhante ao que o mundo oferece, mas superior a tudo que o mundo pode oferecer. Aleluia! Esse é o nosso Deus, irmão. Ele é grande, Ele é misericordioso, né? E eu quis trazer essa reflexão para vocês. Foi uma reflexão que eu tive hoje pela manhã, quando eu fiz essa oração, né? Falei, vou pedir algo para Deus como todos os anos. Só que dessa vez, nos outros anos, eu sempre pedi alguma coisa, né, relacionada à terra, né? Pedia para Deus, sempre peço uma palavra. Ele me deu essa hoje, né? Falo, Senhor, fala comigo através de uma palavra. Pum, está aqui, vocês estão ouvindo, né? E sempre pedi alguma coisa condicionada à terra, né? Mas esse ano foi diferente. Acho que talvez a gente vai também amadurecendo com o tempo, vai percebendo que às vezes algumas coisas que a gente pede para Deus em terra já nem faz tanta diferença assim, né? Contando que Ele esteja conosco. Então esse foi meu pedido: Senhor, faz-me santo, né? Quero ser santificado ainda mais, né? E aí eu estava até, comentei com o Thales, com a Nicole, que eles me ligaram para me parabenizar. E aí eu comentei com eles, eu falei, cara, dá um aperto no coração da gente, né? Quando é o dia do aniversário da gente, que um monte de pessoa me mandou uma mensagem semelhante a isso, e não é autoengrandecimento, é só para você entender. Mas mandava assim: Pastor Felipe, você me inspira. Pastor Felipe, eu te admiro, né? Você me faz ser uma pessoa de oração, você me faz ser uma pessoa que busca santidade. Aí eu olhava para dentro de mim e falava assim: quem que é esse Felipe que eles conhecem, né? Eu ainda tenho muito que melhorar, tenho muito chão para andar. Mas uma coisa eu entendi, falei, Senhor, obrigado por me trazer até aqui e poder ser de alguma forma uma referência para tantos. Mas para que eu possa continuar, eu vou precisar de uma coisa, que o Senhor me dê uma coisa. O Senhor me faça mais santo. Amém, irmão? Então, encerro com a mesma pergunta do início. Vamos ficar de pé em nome de Jesus para a gente orar. Encerro com a mesma pergunta do início. Se o Senhor hoje chegasse para você e te perguntasse, ou dissesse a você, peça-me o que você quiser, que eu te darei, o que é que você pediria para Ele? Talvez você já tenha na ponta da língua, mas repensa um pouquinho, se é de fato isso mesmo que você realmente precisa. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar.